Tá escutando? Boa tarde. Quero agradecer, Carlos de Mária, por sua presença. Natasha da Firjan. Carlos de Mário é psicanalista e tem a psicanálise descolada, né? O seu canal. Eu não sou da área, eu estou aqui para facilitar uma conversa. Cuidado. Facilitar uma conversa. E como eu trabalho na área comercial, esse é um ponto que está muito em voga. Na verdade, tem até uma colinha aqui para me ajudar, que é justamente falar sobre como a saúde mental passou a ser de um tema individual para ser um tema estratégico dentro das empresas. E aí eu queria ver o seu olhar, Carlos Mário, e eu queria saber de você, Natasha, dentro da organização, dentro da Firjan, como vocês trabalham isso. Aí é mais um bate-papo, é fluido, vamos conversar, podemos não seguir esse roteiro que eu fiz, vai depender da nossa conversa. Então eu queria entender um pouquinho a atuação de vocês, como é que vocês trabalham esse tema. Gente, boa tarde a todos, é um prazer. Como a Maria me apresentou, eu sou Natasha, trabalho na Firjan. Eu falo sempre que eu tenho o privilégio de lidar com as mais diversas realidades do estado do Rio de Janeiro, né? E do Brasil todo, porque a gente tem contato com os outros DRs, né? Os outros departamentos regionais. Então a gente tem essa noção de como as empresas estão buscando falar da saúde mental dos trabalhadores. E hoje eu vou começar falando assim de um ponto que para mim tem sido muito importante, principalmente por causa da alteração da NR1, que é essa questão da confusão da psicologia clínica com a psicologia voltada para a saúde mental do trabalhador. Hoje a gente tem muitas empresas que chegam assim, gente, mas eu não entendo qual é a responsabilidade da empresa na saúde mental do trabalhador. Né? Se meu trabalhador está se divorciando, o que eu tenho a ver com isso? Né? A gente já escutou muito isso, né? E eu gosto já de começar com essa diferença, né? Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente precisa falar de fator protetivo e fator de risco, né? A gente precisa entender que existe um contexto ali que pode tanto apoiar a saúde mental, né, ou intensificar um adoecimento. Eu acho que todo mundo aqui, na verdade, vou fazer uma pergunta. Quem aqui já chegou no trabalho com uma situação pessoal, chegou mal, cabisbaixo, borocochó, e chegou no trabalho e se sentiu melhor, né? Conversou com a galera, se engajou ali no que estava fazendo, e isso já deixou melhor. Eu já, gente, várias vezes. Se a gente vê nosso grupinho, a gente já se anima, né? Ou então a gente está engajado ali num projeto que a gente está fazendo e isso ajuda. Então eu sempre reforço isso para as empresas, né? Qual é o fator protetivo? Quais são os fatores protetivos do trabalho hoje que a empresa tem? A empresa tem que cuidar daquilo que é trabalho dela, né? Condições de trabalho, sobrecarga de trabalho, na verdade com a carga de trabalho, se é sobrecarga ou não, isso aí ela vai precisar ver, cuidado com as relações, né? A ambiguidade de papel, se tem ou não, se está todo mundo entendendo claramente o que tem que fazer, segurança psicológica, que é um tema que também está super em voga. Então eu gosto de chegar já fazendo essa divisão, né? Psicologia clínica, ela tem esse olhar mais individual, e psicologia no trabalho, olhando para a saúde mental do trabalhador, ela vai sim precisar olhar para o contexto psicossocial. E eu acho que a gente está... tenho escutado muito agora nos últimos meses essa confusão, né? Olha, eu trouxe aqui umas ideias aqui em termos de números para comentar, que eu não sei se vocês estão por dentro, mas é no sentido que você está falando. É para pensar assim, algumas referências, para vocês terem noção, isso aqui é coisa da OMS. São 12 bilhões de dias de trabalho perdido por ano. Se você somar todo mundo que sai de licença, fica prejudicado por saúde mental. 12 bilhões
de dias de trabalho, que você soma os trabalhadores, é claro, né? É 1 trilhão por ano em produtividade desperdiçada. 1 trilhão de dólares, tá? 15% dos trabalhadores convivem com transtorno mental. Isso é dado da OMS. E no Brasil, em 2024, houve 472 mil afastamentos por causa de saúde mental, problemas de saúde mental. Que é 67% a mais de afastamento de 2023. E os afastamentos por saúde mental estão dobrando de 10 em 10 anos. Tem coisas interessantes. O que é saúde mental? Assim? Basicamente é a capacidade de uma pessoa se manter íntegra e adaptada na relação que ela tem com ela e com o meio ambiente. Isso quer dizer o seguinte, é que mesmo que a gente tenha angústia, mesmo que a gente tenha algum tipo de dissabor, algum conflito, a gente consegue manter um ritmo de vida que não nos tira do razoável. Porque, do contrário, as pessoas que começam a decair de produção, começam a ter doenças, geralmente são coisas que a gente sabe que a médio prazo cobra preço caro. Sobrepeso, problemas de pré-diabetes, problemas de colesterol, pessoas que têm dificuldade de dormir, pessoas que são sedentárias. Todo mundo sabe. Se a gente não criar uma forma de administrar esses elementos que garantem a saúde e a saúde mental, a gente já está falando de um candidato a uma deterioração mental em algum momento. Então você vê o seguinte, você vai em um médico, qualquer coisa que você tem, ele vai te dizer, tudo bem, mas dieta, dormir bem, controlar a tua pressão, não comer açúcar, né? E funciona. Funciona. Ou seja, saúde mental diz respeito a uma pessoa se manter íntegra e integrada e dentro de um propósito que ela goste, né? Aí eu convido vocês a pensarem o seguinte, fecha os olhos e pensa, eu gosto do que eu faço hoje? Eu gosto do meu trabalho hoje? Aonde eu estou é um ambiente tóxico ou é um ambiente saudável? Eu me sinto motivado para continuar? Essas são as perguntas que eu imagino que todo mundo precisaria fazer para saber se vale a pena ou não. Aí alguém vai dizer, não, peraí, eu até respondo sim, mas a maioria eu digo não, mas eu não consigo sair. Esse é outro problema de saúde mental. É quando uma pessoa acha que não tem saída alternativa e ela topa fazer coisas em nome de uma sobrevivência, mas que ela mal calcula, muitas vezes em nome do medo. Estão entendendo? Saúde mental, claro que tem, eu vou chegar nesse ponto aí, uma dimensão de coletividade, de responsabilidade, até de educação, evidentemente. Mas é uma responsabilidade, sim, que cada vez mais deveria ser de cada um. Ou seja, a consciência de que você é responsável pela tua integridade, pela tua sanidade. E isso é muito difícil. É muito difícil. Por um motivo. As pessoas, na média, na massa, são educadas a renunciar à sua independência para se conectarem. E quando se conectam, são dragadas. Tá? Esse é o ponto que é muito difícil de vocês entenderem. Por quê? Quando a gente entra para uma corporação, é um corpo, né? Onde a gente vai fazer parte dele, a gente é uma engrenagem. A gente paga um preço para estar na corporação. E geralmente o preço que se paga é da sanidade. Tá? É claro que é onde a gente faz amigos, é onde a gente faz a carreira, a gente ganha dinheiro, ganha vida, é evidente. Mas existe um contraponto que não é muito, digamos assim, fácil de você manter a coletividade bem integrada nos níveis que você poderia dizer no tete-a-tete, olha, saúde mental, você precisa parar de fumar, parar de beber, você precisaria ter uma vida... Ou seja, estou chamando a atenção aqui como psicanalista, que isso é uma consciência que tem que ser despertada sim. A pergunta que eu quero te colocar é o seguinte, eu sei que as empresas vão ter cada vez mais que se responsabilizar por isso, não é isso? Mas, será que as pessoas têm a consciência de que, primeiro, elas podem ter questões,
ligadas a isso, que é o primeiro ponto. Você saber que alguma coisa não está legal com você. E a maioria não percebe. Tá? Muita gente leva tempo para realizar até um alcoolismo, até uma situação de dependência afetiva, né? Ou até os chamados workaholics, que geralmente são bem-vindos, né? Pô, trabalha pra caramba, ó, dobrou, ó, não sei o quê. Tudo isso aí é importantíssimo. Por quê? Porque, no final das contas, pega essas estatísticas aqui, o que eu estava lendo é o seguinte: $1 investido em saúde mental, o ROI é de $6. Tem um retorno abissal, né? Então, eu vou te devolver a pergunta. Como que você imagina que as pessoas possam ganhar consciência e cuidar delas? Porque, em geral, as pessoas abrem mão disso, da sanidade. Essa visão de um psicanalista, tá, que está fora de empresa, fora de corporação, mas que tem 35 anos praticamente de estrada e que já viu de tudo e continua vendo, porque eu estou conectado. Então, para mim, a saúde mental é uma questão de consciência, de você botar duas coisas. Estou me preservando, estou integrado, estou fazendo o que eu quero e gosto. Esse é o ponto. O que você acha? Antes disso, a saúde mental, ela é treinável? É treinável, não tenha dúvida, é educação. Agora, você despertar o desejo, veja só, você despertar o desejo de uma pessoa, dela se cuidar, é que não está tanto na tua alçada. Você pode mostrar, mas se não vier dela, e às vezes a questão é como é que se atinge um grau razoável de cuidado de si, quando você é fulminado de tudo que é lado da sociedade. Isso é muito difícil, é um desafio. Essa pergunta é muito importante, acredito que na sua clínica, né? Eu acho que todo psicólogo, todo psicanalista vai ver na clínica como o trabalho perpassa as pessoas, né? O trabalho mexe com a nossa identidade, tem as pessoas workaholics, né? Que você vai perguntar qual é o seu lazer. Meu lazer é o trabalho, ou meu trabalho, ela vive para aquilo. Então, claro que, com certeza, o trabalho perpassa muito a nossa saúde mental. Inclusive, a gente é muito procurado para o que a gente chama de intervenções secundárias, que é você mostrar ferramentas para o trabalhador de como ele pode cuidar da própria saúde mental. Então, estratégias de educação emocional. Eu estava vendo até aqui no painel anterior, né, que eles estavam falando de educação, essa questão da educação, né, para empreender, educação financeira, uma coisa que a gente não costuma ter. E educação emocional a gente sabe que também não tem muito, né, na nossa sociedade, né? Eu vejo isso como psicóloga, né? A gente tratou a saúde mental por muito tempo como algo místico, né? Algo que era quase um luxo. Eu lembro quando eu pensei em me formar em psicologia, as pessoas falavam assim, não, mas você não vai dar certo. Assim, eu vim de Caxias, isso aí, psicologia... Você ouvia isso? Eu ouvia, que não ia dar certo. Quem falava isso pra você? Professores, que horror. Exatamente. Mas isso é um horror, né? Alguém dizer que pro outro... Os seus professores que diziam isso eram insanos mentalmente. Para começar, né? Não, e é isso, olha como a gente é perpassado também pelo contexto social onde a gente está, né? Eu tinha um sonho, né? Eu queria ser psicóloga, mas as pessoas viam a psicologia com esse lugar do elitista mesmo, né? Olha, quem vai procurar uma clínica, não é qualquer um, Natasha, sabe? Você está em Caxias, isso não vai... Então, o cuidado com a saúde mental também era visto nesse lugar do luxo, e não um lugar da saúde, como você falou. Né? Agora que a gente está parecendo que está ficando mais claro para todo mundo, né? Gente, eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Parece que a saúde mental agora está sendo vista como algo necessário. E isso que você falou é muito importante também. A gente precisa também falar disso nas empresas. A minha preocupação é sempre dividir para a empresa não ficar assim, então tá bom. Então eu vou oferecer palestras de educação emocional, gestão do estresse e esquecer que ele também tem um compromisso com a carga de trabalho, com as condições de trabalho. Mas isso aí é uma dimensão essencial. Inclusive, a gente é muito mais procurado para isso. Olha, eu quero falar para os trabalhadores, quero fazer um workshop de gestão das emoções. A gente tem trabalhador que vai chorar e parece que está morrendo, assim, que não está nem acostumado a chorar. Ou então, tem gente que acha que a ansiedade, a gente tem uma dinâmica de mitos e verdade. A gente coloca lá, ansiedade é uma doença, um transtorno. Todo mundo, verdade, claro, ansiedade não é um transtorno, ansiedade é um mecanismo natural. Né? Ela pode vir a ser um transtorno se não for bem manejada.
Então tem trabalhador que só vai ver isso no ambiente de trabalho, só vai ter contato com essa educação emocional, com tudo isso que você falou, né, da importância da gente se responsabilizar pelo autocuidado, da gente fazer aquilo que a gente gosta, de olhar para propósito, às vezes só no ambiente de trabalho, na comunidade dele, no ambiente onde ele está inserido, ele não está acostumado muito com essas discussões. Às vezes ele cresceu numa família que falar de saúde mental não, né? Ele cresceu ouvindo engole o choro, cresceu com tratamento de silêncio, né? Quando a galera fica mal, tem um atrito ali, aí as pessoas param de se falar na família e aí daqui a pouco volta assim, sem ninguém conversa sobre, né, o que foi discutido, aquela dor. As pessoas vão e elas crescem nesse ambiente sem falar sobre as dores, exatamente. E elas vão crescendo falando, é assim que trata as relações. Então, se eu não estou bem, eu me afasto. Então, se eu estou mal, eu evito chorar. Então, às vezes, no trabalho que a gente vai ter esse lugar de falar, gente, a gente precisa olhar para a saúde mental. Isso, com certeza, é essencial, né? A nossa preocupação é sempre falar dessas diferentes responsabilidades. Então, a empresa pode, sim, deve, né, promover essas estratégias de autocuidado. Olha, quando a gente pensa em saúde mental, tem que pensar o seguinte. Você está falando com cada um no íntimo dele, no interior dele. Então ele pode ter problemas com a mãe, com o pai, com a esposa, com quem quer que seja, né? Ou questões dele e tal. E todas essas questões, elas podem implicar não só uma intimidade, uma privacidade, mas uma fragilidade. O que para mim é uma questão que sempre foi, porque eu já fiz muita coisa com empresa e tal, é pensar assim, será que os colaboradores confiam e podem se mostrar às vezes frágeis? Se o cara está passando por uma crise conjugal, ou está com problema de álcool ou de aposta, ele consegue falar isso no trabalho sem ser minado, sem ser segregado? Percebe isso? Carlos Mário, a gente teve dois meses atrás um painel sobre liderança humanizada. A gente falou justamente sobre isso, né? A questão de você separar ou não o que você está sentindo no ambiente de trabalho. Você virar a chave na hora que entra na porta da empresa. Como é que é isso? As pessoas têm que ser meio ator, né? Atriz. Ter uma postura assim de bota uma fantasia ou uma armadura e vai. Né? Não é um lugar confortável. Né? É um lugar que você está sendo olhado, que você está sendo medido, avaliado, tem muita competição, você tem prazo. Quer dizer, em geral, né, pode haver exceções, mas em geral o ambiente de trabalho ele é um estressor mais alto que tem. A começar pelo medo de ser demitido, ou pelo medo de perder o posto. Então é um desafio. É um desafio. Dentro da Firjan, como é que vocês trabalham? Quais são as práticas para evitar um problema de burnout? A gente sempre fala do burnout como estresse crônico. Então, se o estresse crônico é um estresse que não foi bem gerenciado, né? Então, o que aconteceu para esse estresse, que até então é um mecanismo também natural, né, para a gente lidar ali com os momentos da vida que a gente está mais em desequilíbrio. O que aconteceu para ele não ser bem manejado e ele ter sido ali estendido, né, digamos assim. Então, a gente se aproxima das empresas muito nesse sentido, né? E, de novo, olhando para as intervenções que a gente chama de primárias. Então, como está esse contexto? O que não está sendo bem gerenciado para esse estresse? Que, às vezes, a gente sabe, toda empresa tem períodos de entrega maiores, né? Tem aquela semaninha, tem aquele mês. Setembro Amarelo foi o mês que o estresse reinou, porque é o mês que a gente é muito solicitado, né? Para falar de saúde mental. Então, toda empresa, todo trabalho vai ter esse período de entrega mais intenso. Agora, ele não pode ser estendido. Ele não pode ser durante 6 meses, ele não pode ser durante o ano todo, né? Então a gente lida falando muito disso, assim, quais são as condições de trabalho, como está essa carga de trabalho, como está esse contexto, né? Esse contexto está permitindo ou não que esse trabalhador gerencie o próprio estresse. Então a gente entra com essas duas frentes, na verdade são 3, né? Como está esse contexto, como a empresa está cuidando das condições de trabalho de forma geral, o que a empresa está oferecendo para o trabalhador em termos de autocuidado, né? Será que o trabalhador tem ferramentas de gerenciamento de estresse? Será que ele sabe fazer, por exemplo, uma prática de atenção plena, né? E as terciárias, que seriam... E aquele trabalhador que já adoeceu? Aquele trabalhador que foi afastado, né? Como você falou, os afastamentos estão aí com números muito relevantes, né? Ele vai voltar para esse ambiente. Como? Como ele vai ser reinserido?
Então a gente ajuda a empresa a olhar para esses 3 pontos, né? Nível contexto, nível mais individual de autocuidado e nível de reintegrar aqueles que já foram adoecidos, né, pela pressão do trabalho, né? Então é uma forma da gente olhar mais de forma integral para esse tema. Vou fazer uma pergunta. Tua experiência, as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores, eles conseguem pedir ajuda nesse grau, no RH, por exemplo, para o chefe? Eles abrem a coisa? Ou ainda é muito inibido isso? Como que funciona? A gente acaba voltando muito para o ponto que você trouxe, né? O medo de falar. Ainda existe muito. Mesmo com as campanhas que vocês fazem? Depende muito da empresa, né? E é por isso que a gente fala tanto da cultura. Porque se eu chego lá e faço uma palestra de um workshop de comunicação não violenta. Vamos lá, gente. A gente pode falar de forma mais empática, se expressar de forma mais empática. Se essa empresa tem uma boa cultura, a galera no mesmo dia já está praticando com os colegas de trabalho, com o líder. Agora, se não tem, a galera sai de lá frustrada, né? Gente, isso aqui nunca vai pegar. Isso aqui vai ser chacota, né? Se eu acabei de ter um treinamento ali de como eu posso escutar de forma mais empática, de como eu posso me expressar de forma mais empática, e eu volto e meu chefe está gritando comigo, esse investimento ele vai ser perdido, né? Ou não vai ser tão intenso como poderia ser, né? Mas bem melhor aproveitado. Então existe essa diferença de cultura, né? Que empresa é essa? Essa empresa está investindo de uma forma mais geral, ou ela está fazendo essas ações mais pontuais que não está tendo tanta credibilidade com o trabalhador, né? Porque ele sabe que se recorrer não vai adiantar muito. Inclusive a gente já fez uma vez num evento de RH, inclusive, uma fala, e aí depois a gente foi um tema sobre assédio. Foi assim que mudou lá a obrigação da CIPA, né? Que agora é obrigada a falar sobre combate ao assédio. E aí veio uma pessoa, né, externa e falou assim, eu queria muita ajuda de vocês, porque lá na nossa empresa, a equipe, na verdade uma pessoa responsável por receber as denúncias de assédio, comete assédio. E aí acabou, né? Acabou todo o fluxo. Então, isso vai depender muito desse contexto. Fala um pouquinho das pessoas que chegam para você e você consegue diagnosticar que é um burnout. Como é que é esse processo? Burnout é um breakdown, é um estresse máximo, né? E a pessoa chega nisso porque o troço vem de longa data, né? E chegou num ponto em que ela não dá mais conta na fisiologia dela. O que acontece? Exatamente porque as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda em planos de angústia, de depressão, planos emocionais. Elas vão empurrando com a barriga, literalmente a barriga vai crescendo de tanto que elas empurram. E tudo vai se acumulando, né? São pessoas que não conseguem acender uma luz amarela e falar, não está dando certo. E é muito difícil, por exemplo, as pessoas que são compulsivas, pega uma coisa que é muito comum hoje, compulsão para apostar. Coisa mais fácil que tem é apostar em bet, esses sites. Eu considero isso um horror, tá? Mas se você for ver, as pessoas estão jogando porque elas ganham nisso. É assim, é uma barbaridade. Eu tenho experiência de ver pessoas indo de fato à bancarrota, assim, a um declínio absurdo. Qualquer objeto compulsivo é capaz de derrotar uma pessoa. Tem uns que são campeões, né? É o álcool, é a aposta, é a cocaína e é a comida em excesso. Isso aí derrota mesmo. Só que o que você vê? É sempre compensatório. Por que alguém entra nessa? Porque imaginariamente, impulsivamente, acha que vai ter um caminho mais rápido para resolver a vida. Até mesmo, vou apostar para ganhar um dinheiro a mais, para pagar uma conta. Não vai. Qualquer pessoa que esteja em processo compulsivo vai dar com os burros na água, cedo ou tarde. Por quê? Porque o excesso, quando pega uma via e acelera, ele é de morte. Entende? O Freud chamava isso de pulsão de morte. Todo mundo tem isso. A vida só funciona por causa da entropia, que é essa força de desfazimento das coisas. Porém, a gente tem que dar um tempo para diminuir, digamos assim, a aceleração da nossa própria destruição. A gente tem que manter a permanência, tem que manter o equilíbrio, que é difícil. Então, quando as pessoas estão acumulando frustrações, não encontram formas de regozijo, de prazer, de satisfação, e vão encontrando fugas, é uma bola de neve. Quando você vai ver, o camarada está se explodindo lá
e é muito pior, né? Então, assim, isso é uma questão da humanidade, sempre foi assim. A gente lida mal com excesso, a gente lida mal com a opressão e exagero. Seria preciso que as pessoas tivessem um pouquinho mais de privacidade no mundo interno delas, para criarem um amor próprio e saberem dizer não, saberem parar na hora que tem que parar, não atender tudo que pede, negociar, ter um pouco mais de autonomia. Sinceramente, se não tem autonomia, não tem saúde mental nenhuma. Como é que a empresa ela pode trabalhar além dessas campanhas? Eu acho que não é só campanha para que todo mundo entenda, mas eu acho que nesse primeiro momento não seria um trabalho direto com os líderes para que eles possam identificar ou trabalhar internamente com suas equipes, em vez de fazer um trabalho amplo para toda a empresa, como... Assim, em vez de fazer um marketing de recursos humanos, fazer um trabalho de fato com os líderes, para que os líderes trabalhem as suas equipes? Com certeza a liderança é um ponto chave, né? Na mudança de cultura, no autocuidado, para a promoção de autocuidado. Acredito, inclusive, que o painel de liderança humanizada deve ter sido super interessante, né? Porque, como você falou, né? A gente tem muito medo de demissão no trabalho, né? Isso é um dos maiores medos que perpassam as pessoas. E o líder é justamente aquele que pode te demitir, né? Então, você vai controlar ali as palavras, você vai controlar ali o que você vai falar. Se você está indo um psicólogo, né, por exemplo, se você está fazendo terapia, análise, você pode ter medo do que seu chefe vai pensar se você falar. Inclusive, a gente sempre tem esse cuidado de falar com a liderança, olha, você pode oferecer psicoterapia, né? Mas se você falar assim, não, gente, fulano tá maluco, fulano sai do trabalho agora para fazer terapia no meio do trabalho e tal, acabou. Esse investimento que você está fazendo de oferecer psicoterapia, ele vai ser totalmente perdido, porque o liderado, né, ele vai entender assim, gente, eu não posso falar que eu estou fazendo psicoterapia porque o meu chefe acredita que isso é coisa de maluco, né? Acredita que eu estou vulnerável, que eu estou doente, que eu estou fragilizado, enfim, você perde esse investimento. Então, com certeza, o trabalho com a liderança é muito importante, porque eles podem conscientizar e eles podem dar o exemplo. Tem uma ilustração muito simples, gente. Vou pedir que vocês levantem o dedo indicador de vocês, por favor. Alguns levantaram, alguns só me imitaram, né? Outros seguiram a minha voz. Normalmente a gente faz isso só para quebrar o gelo e para mostrar que o exemplo, ele sempre chega antes, né? Então o chefe, ele pode falar lindamente numa palestra, ele pode falar numa ação de marketing, nós estamos oferecendo psicoterapia aos nossos trabalhadores, e depois ele falar assim, ai gente, meu Deus do céu, Deus me livre no psiquiatra, Deus me livre no psicólogo, Deus me livre no psicanalista, acabou. É isso que vai ficar. A ação pode ter sido falam assim, ele não sabe nada da minha vida, não vai entender nada do que eu falo. Exatamente. Ou então, assim, eu vou pagar para alguém que eu não conheço para ficar falando da minha vida, né? Então, gente, é coisa de gente sem amigo. Gente, o que mais tem, assim, são essas falas extremamente estigmatizadas e que são de serviço. Então, se o líder fala isso, não importa o quanto o marketing investiu para falar da importância da psicoterapia. Isso aí vai ser perdido, esse investimento vai ser perdido, porque o exemplo, ele vai chegar antes, né? Carlos Mário, como é que a vida virtual das pessoas, a hiperconectividade, contribui nesse processo? Isso é uma questão que a gente precisa continuar pensando ela, porque a gente está muito novinho com tudo isso, né? Mas... por exemplo, se você for pensar em crianças e adolescentes, é função dos pais barrarem, porque existe um risco, de fato, de um desequilíbrio muito grande com uma criança e adolescente que vive enfurnado em telefone e coisa. Então, os pais têm que negociar, porque tem que dar a via do esporte, a via da presença do corpo, tudo isso. Por outro lado, é uma força muito grande de atração, que todos nós temos e somos chamados, porque é uma conectividade especializada, nichada, extremamente excitante e com respostas. Então você começa a perceber que é muito mais interessante você ficar conversando ou fazendo mídia social ou qualquer coisa que você gosta, do que ficar conversando às vezes com um parente, com alguém que
supostamente por educação, até por afeto, afinidade, você deveria estar lá. Isso vira, porque as pessoas vão percebendo o seguinte, pô, isso aqui me dá uma conectividade interessante e outras coisas não. Então, vai cair no mesmo problema. Como é que você mensura isso? Né? Mas o que eu fico pensando é o seguinte, a minha posição é completamente contra a onda que está se fazendo. Eu acho que as empresas deveriam ser minimalistas em relação aos seus funcionários. Vale dizer o seguinte, investir em bons salários, pagar os melhores salários, os melhores planos de incentivo. Não deixar fazer hora extra e diminuir o horário e botar mais gente, mais turnos. Não se meter na vida das pessoas. Não querer saber do que elas fazem fora. Né? Regular violências, assédios, maus tratos e incentivar algumas coisas básicas. Esporte, língua, mas isso a pessoa faria fora da empresa. Ela teria talvez até um compromisso, olha, eu cumpri aqui esse semestre, eu fiz sim, isso aqui, mas só. O meu pensamento é completamente diferente. A empresa, se ela pudesse enxugar essa dimensão emocional, pessoal, e devolver às pessoas a vida delas lá fora, a meu ver seria mais interessante. Então primeiro começa pagando direito, começa pagando bem. Depois não se mete na vida das pessoas, depois não deixa a violência. Depois incita o crescimento delas por bons planos de carreira, bons planos de incentivo, boas participação de lucro, dá a elas os direitos que elas têm. E só. E dá tchau, ó, volta no seu horário. Se pode ficar em casa, fica um tempo em casa, nem que seja híbrido. Porque o resto, para mim, sinceramente, é o meu modo de ver. É complicado. É complicado. A gente estava falando no outro painel sobre... a Nathalie estava no outro painel e ela falou justamente sobre a empresa dela ser 100% remota. E mesmo assim, eles têm um ambiente saudável e que é aberto. Eu sei que a Firjan, até meses atrás, tinha o modelo híbrido, né? E ele foi diminuindo. Qual foi o impacto, ou qual está sendo o impacto de cortar ou de excluir completamente o modelo remoto para o presencial? Qual foi a diferença que vocês perceberam nas pessoas e na produtividade com essa mudança, já que grande parte dos colaboradores gostariam de continuar numa forma híbrida? Uma pergunta complexa. É claro, eu acho que a gente está num momento, até puxando um pouquinho da sua pergunta anterior, né? Da ambiguidade da internet, né? A internet está ajudando muita gente a refletir sobre autocuidado, né? Sobre ter esse espaço trabalho, ter esse espaço também, eu preciso cuidar de mim, porque a gente vem de uma cultura que é trabalho, domingo a domingo, né? E a gente vai esquecendo da gente. Só que você concorda que essa cultura, trabalho de domingo a domingo, vestir a camisa, dar tudo, isso é uma ideologia de manipulação que é anti-sanidade mental? É muito adoecedor. Esse que é o ponto. A gente não pode viver só para o trabalho. Então, esse que é o ponto. Sim, concordo. Mas o problema é muito mais na gestão, digamos assim, dos processos de trabalho do que da mente das pessoas. Esse que é o meu ponto. Não sei se vocês acompanham o que eu estou dizendo. Quanto mais vínculo você cria da empresa com as pessoas, mais você infla o afeto, a subjetivação, num lugar que, a meu ver, deveria enxugar isso. Com todo respeito às pessoas, mas respeitar os seus prazos, os seus tempos, ter forma de olhar para elas na sua singularidade, mas elas criarem uma cultura de ir para casa e de ter a vida particular delas. Porque você trabalha de domingo a domingo, que saúde mental, que saúde você vai ter ali? Por exemplo, né?
Sim, com certeza. E tem também o trajeto trabalho-casa, que a gente não pode esquecer, né? Então, assim, trabalho, aí eu pego, às vezes, 1 hora, 2 horas de trânsito, de 3 conduções, metrô, trem, ônibus. Aí chega em casa, come rapidinho, dorme, para no outro dia fazer o quê? Trabalhar. Né? Então, como a gente vai pensar nesse autocuidado que é tão importante? Como a gente vai pensar naquilo que tem valor pra gente? Então, eu acredito, assim, que de forma geral, eu tenho muitas críticas, tá? A internet, a forma que a gente está se relacionando com a tecnologia, gente, amo falar disso. Mas eu tenho que admitir que tem esse ponto muito positivo, que a gente está conseguindo fazer várias reflexões sobre esse novo momento. Gente, é realmente muito cansativo esse tipo de trabalho. E aí acaba que a gente tem que sempre pensar de forma crítica, né? Olhando para esse contexto e buscando alternativas, né? Então, o que pode ser feito nesse momento que eu estou fora do trabalho? Então, eu vou ter que intensificar o meu momento de cuidado. Inclusive, eu vivi isso, assim, né? Eu gosto muito do meu trabalho, não sou workaholic, não, né? Mas, por alguns anos, eu era a pessoa que falava que meu lazer era o trabalho. Eu vivia esse momento. E aí, quando eu chegava em casa, eu pedia pizza. Só que, tipo assim, todo dia. Mas pizza é uma delícia. Você há de convir que pizza é uma das melhores coisas do mundo. Mas financeiramente, todo dia isso é ruim. Não, e também da dieta da pizza cobra caro, né? Pra saúde é ruim. E aí eu trabalho numa equipe de promoção da saúde. Então, vou aproveitar para falar de tudo, assim, que a gente está trazendo aqui. Que tem nutricionista, tem dentista, né, tem eu como psicóloga e o estagiário de psicologia e tem profissionais de educação física. E aí, convivendo com eles, eu percebi que esse modelo é insustentável. Vivo para o trabalho é insustentável. Né? Então, eu vi a galera correndo. Não cheguei a correr ainda não, gente, calma. Só um exemplo. Mas eu vi a galera correndo. Tem nutricionista, quando eu bebi uma coca, eu falei assim, Nath... vamos fazer um negócio com suquinho amanhã, né? Vamos trazer um suquinho natural. E aí hoje, assim, depois de meses, eu repensei muito como o meu estilo de vida estava insustentável. Né? O quanto essa coisa de chegar no trabalho e viver para o trabalho estava insustentável. Então, o final do período híbrido, né? do regime híbrido, fez a gente olhar com muito mais cuidado, assim, e quando eu saio do trabalho? Né? Eu não posso desperdiçar esse tempo... com um modelo sustentável de estilo de vida. Né? As pessoas perderam a forma de se tratar pessoalmente após o regime híbrido e passar a ter a convivência diária, porque uma coisa é você conversar ou trabalhar, reunir online várias vezes ao dia, outra coisa é você conviver com a pessoa, ir para uma reunião, discutir processos. As pessoas, nessa migração do híbrido para o presencial, você sentiu que isso ficou mais estressante? Olha, falando por mim, não percebi isso, né? Até porque eu me sinto muito sortudo. Eu acho que é sorte mesmo, gente, de lidar com pessoas muito tranquilas e que estão muito abertas ao diálogo. Né? A gente sempre tem a gente prega muito lá essa questão da promoção da saúde mesmo. Então, acho que eu sou privilegiada por estar numa equipe que fala de promoção de saúde o tempo todo. Mas a gente vê que é um desafio em muitas empresas, né? Essa coisa de discordar e já levar para o pessoal. Então, assim, a gente tem sempre o cuidado lá de falar assim, olha, quando a gente discorda de uma ideia, a gente está discordando de uma ideia. A gente não está falando da pessoa. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito, assim. Eu acho que é um exercício que na clínica a gente precisa fazer, né? Não é comigo, né? Existe uma relação aqui, isso não é pessoal, e aí eu tento levar isso também, né, para a minha equipe de promoção da saúde, para os programas que a gente faz, de promover isso. Discutir ideias no trabalho é essencial, e a gente precisa aprender a discutir ideias e não pessoas, né? Não falar sobre pessoas e tudo mais. Então isso é uma das formas, uma das estratégias que a gente usa para manter a qualidade das relações, né? Carlos Mário, você falou muito sobre o que a empresa poderia promover, entregar para o colaborador, o funcionário, ele estar melhor, viver melhor, ser melhor. Mas o que o funcionário, o colaborador pode fazer dentro do ambiente de trabalho para tentar... a gente falou no painel anterior
que os líderes podem ser influenciados também. Qual é o papel do colaborador para que tentar reverter esse quadro de pressão, de estresse? Como é que assim, um paciente seu, você trataria ou falaria para ele, recomendaria dele trabalhar isso dentro do ambiente de trabalho? Eu acho que é uma luta inglória. Como é que uma pessoa vai eventualmente ter que brigar com o departamento, com o chefe? É muito difícil, né? Pessoas que se articulam, mas elas acabam ficando muito submetidas às políticas e às culturas organizacionais. É uma luta inglória. Um indivíduo, ele pode ter força, ele faz uma reunião, conversa, mas, por exemplo, a sensação de poder ser perseguido, né, de poder ser punido, ou de não ser ouvido, porque o ambiente, no fundo, as pessoas são muito diferentes, né, e tem que conviver juntas. Então, de qualquer maneira, tem que fazer algum tipo de organização mínima para poder se representar e tal. Eu digo que é uma luta inglória porque quando você tem uma dissimetria muito grande, né, a empresa, a corporação, o capital, o líder e a peça, né? Então é difícil, não é uma luta fácil. Agora, isso depende de lugares que dão espaço. Né? Eu te provoquei porque lá atrás eu perguntei se a saúde mental ela é treinável, né? E você disse que é super. A partir do momento que você fala que talvez não seja exitosa essa força do colaborador na empresa para reverter esse quadro, a sua recomendação ela é buscar alternativas, ou seja, sair dessa empresa e ver qual seria uma outra empresa ou outro local que se adaptaria. Você acha que essa luta, esse trabalho de influenciar o seu líder não faz sentido? Não, pode fazer, mas veja, tem caminhos às vezes, tem pessoas que conseguem. Eu acho que é mais interessante o seguinte, sob um certo ponto de vista, é aquilo, você perguntar se onde você está é bom para você vê condições de você crescer, se você tem dignidade ali. Você, trabalhador, você tem que se perguntar isso. E não ficar refém daquilo ali. Isso já é importante. No segundo momento, a diferença é o quanto você é bom no que você faz. Porque aí você também ganha o respeito do mercado, dos seus colegas. Então, você vê, por mais que eu trabalhe com a psicanálise, a minha visão não é mental, emocional, é justo o contrário. O que perturba as pessoas é o mental, vocês podem ter certeza disso, tá? O que perturba as pessoas são as ideias, são os conflitos. Então, você pega, por exemplo, uma visada budista, por mais que seja, assim, uma coisa muito simples e rasa, mais importante é o seguinte, a noção de desapego, ou a noção, eu falei aqui, de minimalismo. Ou seja, quando a gente se importa menos, faz menos questão, a gente tira muito da gente. Então, você ser bom no que você faz já é bastante coisa. Seria o ideal. Você ser bom no que você faz, você ter respeito dos outros, você ter a oportunidade de mercado para não ficar refém e lutar dentro da tua organização. Mas a saúde mental, se ela não for endereçada à própria pessoa como responsabilidade que ela tem para ela se organizar, a meu ver, a coisa fica muito num plano de ideologia, num plano para o outro ver. Ó, nós estamos fazendo isso, ó, nós estamos cuidando disso. É um teatro que não condiz com resultados. Quer uma saúde mental boa? Eu vou repetir. Condições boas de ambiente, de trabalho, pessoas que respeitam, obedecer às dimensões de norma, né, de horários, respeitar e pagar bem. Já é um avanço. Né? Aumentar, pagar bem, dar condições da pessoa ter dignidade para ela escolher coisas ali dentro, deixar ela eventualmente fazer uma parte em casa, diminuir a jornada de trabalho para ela poder fazer outras coisas e mais pessoas trabalharem, né? Entrarem. Ou seja, gasta dinheiro sim,
mas não necessariamente com programas de educação mental, porque eu acho que isso é menos eficaz do que você empoderar as pessoas, dar incentivos a elas e até pedir que elas, olha, o que você está fazendo? Mas não necessariamente a organização seu playground da preparação mental. Separa. Lugar de trabalhar é aqui, agora você se cuida fora. A gente está chegando aqui ao final, o último painel já vai começar, então eu vou abrir aqui se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Não. Então, considerações finais. Natasha. É um prazer estar aqui falando de saúde mental. Acho que todos nós estamos fazendo parte desse novo processo, que é tratar a saúde mental como ela deve ser tratada, que é uma parte essencial da nossa saúde. E a gente está junto, né, nesse desenvolvimento aí, desse novo momento. Bom, eu quero agradecer a vocês, agradecer a Nanda, a Natasha. Eu vou te fazer uma pergunta. Você disse que seus professores falaram que não levavam muita fé na psicologia. E agora, o que você diz? Olha, eu acho que o momento tá respondendo, né? Esse ceticismo que eles tinham, né? Mas espero que eles também estejam aproveitando, né, esse momento para falar de saúde mental e ver a saúde mental de outra forma. Porque uma forma de você fazer coisas legais nesse sentido é estudar a própria psicologia, é se interessar pelas dimensões subjetivas. Talvez a profissão que esteja mais crescendo, sobretudo no Brasil. Obrigado. Obrigada. É um prazer, vamos gente. tirar uma foto, vamos virar para lá. Para fazer inveja o pessoal do rock and roll, todo mundo cara de maluco, levantando a mão, Isso, pô. Se teve gente que foi rock and roll, todo mundo levantou a mão, ficou alegre, a gente também tem direito de levantar a mão, não é?